A paz do Senhor. Quero aqui, nesta noite, exaltar e engrandecer o nome do Senhor. Hoje, dia 24 de janeiro de 2024, estamos aqui mais uma vez, rompendo no nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade no livro de Levíticos. Vamos estar lendo capítulo 4, 5 e 6. Que os irmãos possam estar acompanhando, meditando, porque Deus tem sempre uma palavra através de cada leitura. Amém? Vamos estar orando nesta noite, engrandecendo o nome do Senhor, pedindo ao Senhor que se faça presente, que entre nos nossos lares, que entre nas nossas vidas, que continue nos transformando, que continue nos trazendo paz, saúde, e sendo sobre nós, sobre as nossas necessidades, sobre os nossos sonhos, os nossos projetos, mas principalmente que Ele possa ser sobre as nossas vidas, nos enchendo do Espírito Santo, nos trazendo entendimento da palavra, conhecimento, trazendo sobre as nossas vidas frutos do Espírito Santo, dons espirituais, porque o nosso anseio é querer as coisas do céu, né? A nossa carne, ela anseia por muita coisa, e muitas das vezes a nossa carne, ela é mais forte, mas vamos alimentar o nosso espírito, porque coisas do céu o Senhor tem para nossas vidas. Amém? Grandioso Deus e Pai, nesta noite nós queremos te louvar e agradecer ao Senhor. Glória a Deus. Por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Pai, em família mais uma vez, para adorar e exaltar o Senhor, ler a tua palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa nos trazer entendimento, conhecimento, inteligência, ó Pai, sabedoria na tua palavra. Que nós possamos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Pai, sermos alimentados pela tua palavra, Senhor. Que nós possamos ser cheios do teu Espírito Santo. Perdoa, ó Pai, cada falha, cada fraqueza, cada culpa e transgressão, meu Pai. E que nesta noite nós possamos receber, ó Pai, o teu Espírito Santo, ó Pai. Se faça presente, ó Pai, no nosso meio, ó Pai. Se conosco no nome do Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço. Amém. A paz do Senhor Jesus, irmão Maicon. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Nós vamos estar dando início hoje aqui no capítulo 4 do livro de Levíticos. O sacrifício pelos erros dos sacerdotes. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando uma alma pecar por erro contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar, para escândalo do povo, oferecerá, pelo seu pecado que pecou, um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as portas do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. E toda a gordura do novilho da expiação tirará dele, a gordura que cobre a fressura, e toda a gordura que está sobre a fressura, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, que está sobre as tripas, e o redenho de sobre o fígado, como com os rins tirará, como se tira do boi do sacrifício pacífico e do sacerdote, e o sacerdote
a queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco, isto é, todo aquele novilho, levará fora do arraial a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará com fogo sobre a lenha. Onde se lança a cinza, se queimará. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue, e o espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu. E daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação, e tirará dele toda a sua gordura e queimá-la-á sobre o altar, e fará a este novilho como fez ao novilho da expiação, assim lhe fará. E o sacerdote por eles fará propiciação, e lhe será perdoado o pecado. Depois levará o novilho fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É expiação do pecado da congregação. Quando um príncipe pecar, e por erro fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, aquilo que não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho sem mancha, e porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do sangue da expiação e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do seu sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado, e este lhe será perdoado. E se qualquer outra pessoa do povo da terra pecar por erro, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta uma cabra fêmea sem mancha, pelo seu pecado que pecou, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do seu sangue derramará à base do altar, e tirará toda a gordura como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará propiciação por ela, e lhe será perdoado o pecado. Mas, se pela sua oferta trouxer uma cordeira para expiação do pecado, sem mancha a trará. E porá sua mão sobre a cabeça da oferta pela expiação do pecado, e a degolará por expiação do pecado no lugar onde se degola o holocausto. Depois o sacerdote com o seu dedo tomará do seu sangue da expiação do pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do seu sangue derramará na base do altar, e tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar.
em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote por ela fará expiação dos seus pecados, que pecou, e lhe será perdoado o pecado. Capítulo 5. O sacrifício pelos pecados ocultos. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja que ouviu ou que soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto ou besta fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que ele fosse oculto, contudo, será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Ou quando alguma pessoa jurar pronunciamento temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronunciar temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que, culpado sendo uma destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que pecou, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrita pelo pecado. Assim, o sacerdote por ele fará expiação do seu pecado. Mas, se a sua mão não alcançar o que bastar para gado miúdo, então trará em expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E os trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não a partirá. E do sangue da expiação do pecado espargirá sobre a parede do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará holocausto conforme o costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que pecou, e lhe será perdoado. Porém, se a sua mão não alcançar 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porquanto é expiação do pecado. E a trará o sacerdote, e o sacerdote dela tomará o seu punho cheio por seu memorial, e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que pecou em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado, e o resto será do sacerdote, como a oferta de manjares. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por expiação um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, para expiação da culpa. Assim restituirá o que ele tirou das coisas sagradas, e ainda demais acrescentará o seu quinto, e dará ao sacerdote. Assim o sacerdote com o carneiro da expiação fará expiação por ela, e ser-lhe-á perdoado o pecado. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, o que se não deve fazer, assim que não soubesse, contudo será ela culpada, e levará a sua iniquidade. E trará ao sacerdote um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação.
para expiação da culpa, e o sacerdote por ela fará expiação do seu erro em que errou sem saber, e lhe será perdoado. Expiação de culpa é, certamente, se fez culpada ao Senhor. Capítulo 6. O sacrifício pelos pecados voluntários. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e transgredir contra o Senhor e negar ao seu próximo que lhe deu em guarda, ou que depôs na sua mão, ou o roubo, ou o que retém violentamente ao seu próximo, ou que achou o perdido e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar, será, pois, que, porquanto pecou e ficou culpada, restituirá o roubo que roubou e o retido que retém violentamente, ou o depósito que lhe foi dada em guarda, e o seu perdido que o achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá no seu cabedal, e ainda sobre isso acrescentará o quinto, aquele que tem, e o dará no dia da sua expiação. E a sua expiação trará ao Senhor um carneiro sem mancha do rebanho, conforme a tua estimação, para a expiação da culpa. Trará o sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ela diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, sendo culpado nelas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda a noite até pela manhã, e o fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá sua veste de linho, e vestirá as calças de linho sobre a sua carne, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e o porá junto ao altar. Depois despirá as suas vestes, e vestirá outras vestes, e levará a cinza fora do arraial para um lugar limpo. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele. Não se apagará mais o sacerdote. Acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. E esta é a lei da oferta de manjares. Um dos filhos de Arão a oferecerá perante o Senhor, diante do altar, e tomará o seu punho cheio da flor da farinha da oferta e do seu azeite, e todo o incenso que estiver sobre a oferta de manjares. Então o queimará sobre o altar, cheiro suave é isso, por ser memorial ao Senhor. E o resgate dela comerão Arão e seus filhos. Asmo se comerá no lugar santo, no pátio da tenda da congregação o comerão. Levedado não se cozerá, por porção é que lhes dei das minhas ofertas queimadas. Coisa santíssima é, como a expiação do pecado e como a expiação da culpa. Todo varão entre os filhos de Israel comerá da oferta de manjares. Estatuto perpétuo será para a vossa geração, dentre as ofertas queimadas do Senhor. Tudo que tocar nelas será santo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que lhe oferecerão ao Senhor no dia em que aquele for ungido, a 10ª parte de um efa de flor de farinha pela oferta de manjares contínua, a metade dela pela manhã e a outra metade à tarde. Numa caçaúla se fará com azeite,
cozida a trarás, e os pedaços cozidos da oferta oferecerás em cheiro suave ao Senhor. Também o sacerdote de que entre seus filhos for ungido em seu lugar fará o mesmo, por estatuto perpétuo, seja, toda será queimada ao Senhor. Assim toda a oferta do sacerdote totalmente será queimada, não se comerá. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da expiação do pecado. No lugar onde se degola o holocausto, se degolará a oferta pela expiação do pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. Tudo que tocar a sua carne será santo. Se espargir alguém do seu sangue sobre a vida, sobre a sua veste, lavarás aquilo sobre que caiu no lugar santo, e o vaso de barro em que for cozido será quebrado. Porém, se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Todo varão entre os sacerdotes a comerá, coisa santíssima é. Porém, nenhuma oferta pela expiação de pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para expiar no santuário, se comerá, no fogo será queimada. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra maravilhosa, né? Onde tanto vem falar dos holocaustos, dos sacrifícios, né? Para cada tipo de pecado, cada tipo de culpa. E aqui fala, interessante que aqui fala assim, ó. Deus requeria o sacrifício pelo pecado cometido por ignorância, fraqueza ou involuntariamente, para que o perdão fosse concedido. Pecados deliberados e insolentes, por outro lado, eram punidos com a pena de morte. Um sacrifício pela culpa, semelhante ao sacrifício pelo pecado, foi promovido para quem cometesse pecado ou dano passível de plena restituição. O sacrifício pelo pecado era também necessário à purificação ritual. O sacrifício pelo pecado prefigura a morte expiatória de Cristo e o fato de ele tomar sobre si o castigo dos nossos pecados. Era exatamente isso que eu ia falando, porque assim, ó, é o mesmo Deus, né? Cheio de misericórdia, cheio de amor. E hoje nós temos a graça. Não precisamos mais oferecer sacrifício, holocausto. Mas a Bíblia fala assim que o Senhor não despreza um coração contrito e quebrantado, né? Isso o Senhor não despreza. Então quer dizer que nós continuamos sim nessa busca de sempre pedir perdão ao Senhor, de sempre nos entregar diante dele em sacrifício, né? Pedindo perdão, nos arrependendo, porque a misericórdia dele é abundante, irmãos. É abundante. Não precisamos mais estarmos lá indo até um sacerdote, oferecendo ao sacerdote para que o sacerdote se apresentasse diante de Deus em nosso favor. Hoje nós temos acesso livre diante do Senhor. Nós mesmos podemos nos apresentar diante do Senhor, nos arrepender, confessar as nossas falhas, as nossas culpas, as nossas fraquezas. E o Senhor, com a mesma misericórdia, vem sobre as nossas vidas e perdoa os nossos pecados. Aleluia. Mas eu sempre tenho o hábito de dizer que servir ao Senhor é mudança de vida, né? Nós precisamos mudar. O pecado realmente ele vem muitas das vezes acompanhando, nós falhamos em muitos momentos porque somos humanos, mas a partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós temos falhas, muitas das vezes inconscientes, né? Não proposital, não meditada, porque o cristão ele tem que viver uma vida tentando mudar, melhorar, né? Sozinho nós não conseguimos nada, irmãos, mas no Senhor Ele é a nossa força. Amém. Com Deus nós podemos e somos mais fortes. Amém? Amém. Vamos estar orando também, apresentando ao Senhor pessoas que se encontram aí
necessitando de uma oração, necessitando de um encontro do céu. Que o Senhor possa visitar pessoas que estão enfermas, possa visitar causa na justiça, que o Senhor possa visitar a enfermidade, que o Senhor possa dar livramento, que o Senhor possa dar proteção, que o Senhor possa dar cura, libertação, transformação de vida, transformação de alma, de espírito. Que o Senhor possa transformar cada uma dessas vidas que necessitam do toque do Senhor nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai. Oh Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por essa leitura dessa noite, Senhor. Por mais essa oportunidade, oh meu Deus, fala aos corações, meu Senhor, porque a tua palavra hoje foi contra o pecado, meu Senhor. O Senhor falou, Senhor Deus, com os sacerdotes ali naquela época. O Senhor falou a Moisés, meu Pai, sobre o pecado, meu Senhor, instruindo como deveria ser, Senhor Jesus, cada sacrifício, meu Deus. Oh meu Pai, mas hoje nós vivemos uma nova era, Senhor, aonde Cristo veio, Senhor, e verteu ali naquela cruz, deu a vida por todos nós, meu Senhor. Então, Senhor, coloque, Senhor Deus, no coração das pessoas arrependimento, meu Pai, porque a porta da graça está aberta, meu Deus, mas nós sabemos que essa porta um dia irá fechar, meu Pai. Pai, no nome do Senhor Jesus, causa na justiça, vai visitando agora, Pai, toda seta de enfermidade que caia por terra, Pai, no nome do Senhor Jesus, repreendendo agora todo tipo de retorno, retaliação, ó Pai, contra a minha vida, contra a vida da minha família, ó Pai, no teu sangue é poder. Pai, vai visitando, ó Pai, vidas que nesta noite necessitam do toque do Senhor, ó Pai. Vai visitando, ó Pai, que essas pessoas possam ser transformadas e visitadas pelo Senhor, recebendo libertação, cura, mas principalmente transformação, ó Pai, e perdão de cada um dos seus pecados, no nome de Jesus. Aleluia, glória Amém. a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor.